Voltamos à conversa com o Luís Bravo, Head of Investment Advisory do Bison Bank. Luís, olhando para os mercados, o sentimento está a ser muito dominado pela guerra na Ucrânia, pela invasão russa. O que é que podemos prever nos próximos tempos em termos de mercados? Bom, neste momento é o grande elefante na sala, não é? Quase que vale a pena revisitar os primeiros tempos da pandemia, um bocadinho, parece essa fase que potencialmente pode desencadear um ciclo menos negativo da economia. Portanto, nós sabemos que nos últimos 30 anos, nas últimas 3, 4 décadas, tudo o que foram eventos militares foram estatisticamente praticamente inócuos no comportamento dos mercados, não tiveram um impacto assim tão grande, foram sempre oportunidades de compra, mas de facto neste momento também há quase 7 décadas que não tínhamos uma situação potencialmente complexa como esta, não é? Há quem diga que é a nova crise dos mísseis de Cuba, que foi vista na década de 60, e que isso pode comportar efetivamente impactos fortes. Aquilo que me parece neste momento o que é certo é que vamos continuar a ter volatilidade, porque os eventos bélicos são plenos de muita notícia, muito news flow, muita coisa a circular, e que depois, ainda por cima, atingem uma variável muito importante dentro da economia, que tem a ver com bens alimentares e bens energéticos. E isso vai até ser visível até que ponto esta guerra vai continuar e quanto é que ela pode custar em termos de sanções. Vai-se agravar esse sentimento de que pode chegar a uma recessão. Neste momento, eu não acredito que isto seja suficiente para causar uma recessão em larga escala a nível global. Ainda agora falávamos dos dados dos Estados Unidos, não é? Agora, e volto a recordar que às vezes entre uma situação de desastre, que é aquilo que nós vemos muito nas notícias e que nos leva também a mexer com o sentimento enquanto consumidores e agentes financeiros, entre esse cenário de desastre e uma situação difícil, há uma distância muito grande e não tem que acabar com uma guerra nuclear, com toda a gente a mandar bombas para todo lado, não é? Portanto, neste momento, aquilo que pode ser uma mensagem para os investidores é: mantenham-se investidos. Eu acho que isto não é uma oportunidade, não é para já um ciclo onde devemos assustar as pessoas que têm as suas poupanças colocadas em ativos para sair dos mercados. É sim uma oportunidade, talvez, para reposicionar e escolher melhor os seus investimentos, não é? E às vezes não tem que ser sair das classes ativos, é procurar às vezes ter coisas mais fáceis, delegar mais, não fazer tanto stock picking, se calhar ter um fundo, porque os fundos depois reagem melhor às diferentes alterações do mercado e não são eles que têm que estar a comprar e vender os títulos, podem ter o azar de ter a única coisa que depois não sobe ou desce. Portanto, ter uma carteira mais compacta, ter uma carteira mais vocacionada para rendimento, ter uma carteira com mais capacidade de entregar valor, digamos assim, mais defensiva, pode ser uma oportunidade para escolher algumas destas coisas. Não estar investido pode ser, de facto, uma má opção, porque realmente nós não sabemos neste ponto até que ponto é demasiado cedo para estar a dizer que isto é uma guerra que vai durar 5 a 10 anos. Obviamente, depois temos o pós-guerra, não é? O cenário pós-guerra pode trazer um mundo mais proteccionista, mas ainda assim há sempre oportunidades dentro destes mercados. Luís, falaste em 2 temas muito interessantes. O primeiro, na realidade, tivemos já muitas guerras, mas esta é particular, tendo em conta as partes em conflito, que uma delas é o maior exportador mundial de ativos energéticos, a Rússia, mas a Rússia e a Ucrânia são muito importantes na exportação de bens alimentares, como referiste, nomeadamente cereais. Isso, como é que achas que irá ter, qual é que será o seu impacto na inflação, que era um problema que nós já tínhamos e que já estávamos a pensar que iríamos ultrapassar nos próximos 2 semestres e que agora piorou. E o outro ponto que referes é a questão do estar investido. É também importante refletir que, exatamente por causa da inflação, o dinheiro parado no banco com a inflação é uma perda monumental
de ativo. Portanto, o dinheiro, se estiver parado, com a inflação perde valor, ponto final, parágrafo. E enquanto estiver investido, pelo menos bem investido, não é? Pode ter uma rentabilidade, certo? Sim. Posso avançar. Não, é assim, há duas coisas que para mim são preocupantes neste cenário geopolítico e que acho que o tornam diferente de todos os outros. Tem a ver de facto, com enorme concentração de ativos ligados com matérias-primas, na área do mundo das matérias-primas, e que tem a ver com o que falaste, tem a ver sobretudo com os bens alimentares. Eu julgo que pode até acabar por ser mais difícil de resolver se estivermos a falar de um problema de larga escala, não é? De haver uma guerra que arrasa completamente, com a Ucrânia tem uma enormidade é quase digamos, o celeiro da Europa, e a Ucrânia também. E depois temos a parte energética, que eu não sei se é assim tão grave de resolver. Acho que pronto, há um período de ajustamento e pode fazê-lo. Mas depois há outra questão, que eu acho que é menos falada, mas que para mim também pode ser um risco que looms in the air, como se costuma dizer, tem a ver com o inevitável fim da globalização como nós a conhecemos. E isto pode não afetar só a Rússia, pode afetar também a Ásia, a China, da forma como se posicionarem geopoliticamente, e criar aqui uma barreira que não se resolve, se calhar, em menos de uma década, não é? De sanções que depois, no final do dia, prejudicam toda a expansão, todos os projetos das grandes empresas dos países envolvidos. Vimos a notícia das empresas americanas fecharam todas na Rússia, não é? De começar a haver um regresso a casa de todas estas empresas, de voltarem-se a focar nos mercados locais e se calhar expandir para outras localizações onde não haja grande nutrição, como a África, o consumo também não é a mesma coisa. Mas este tipo de proteccionismo pode prejudicar o crescimento, as perspectivas de crescimento futuro, e podem prejudicar aquilo que é o acordo necessário para levar à frente aquilo que seria a grande revolução industrial e digital da próxima década, que é vamos ganhar dinheiro a salvar o planeta. Pronto, que é o que normalmente todos os fundos, estava-se tudo a posicionar para esta questão. Não se conseguem fazer compromissos de carbono zero a 20 ou 30 anos quando se vive num mundo que não é globalizado e que vive numa nova escalada militar, que é o que podemos ter pela frente. Isso é mau para a economia. E se é mau para a economia, é mau para o negócio, é mau para as empresas e, portanto, os mercados vão ter que se reposicionar e reajustar nisso. Portanto, duas coisas importantes. Há esta, das matérias-primas. Eu tenho mais, apesar daquilo que é ser mais visível ao preço do petróleo, tenho alguma preocupação em termos estruturais com aquilo que é os bens alimentares, porque é mais difícil de reposicionar e de substituir. E depois há esta questão daquilo que é a economia global. Mais proteccionismo é mau para os mercados financeiros. Uma das palavras que tem sido mais mencionada nas últimas semanas é precisamente estagflação. Aqui uma inflação elevada e estagnamento do crescimento económico. Poderá-se esperar isto para a Europa, neste caso? É um cenário. Como eu estou a dizer, estamos todos aqui a falar em coisas que podem ser, que se calhar valem 15% de probabilidade de acontecerem, não é? Mas sim, é um cenário em cima da mesa, mas estamos a falar neste momento se um conflito escalar e não se conseguir regressar à mesa das conversações, né? Estamos a falar de variáveis com grande nível de incerteza, não se consegue inferir expectativas económicas quando de repente temos algumas destas variáveis. Como dizer, se isto é uma coisa que fechar, quanto tempo é que um país como a Rússia, que tem o PIB da Espanha, consegue manter uma operação militar no terreno? Quanto é que isto custa? Não é? Portanto, não sei, se calhar estamos a falar no final desta semana ou no final da próxima semana, podemos estar a falar em acabar o conflito e passar-se às mesas de conversações. E isso significa que vai haver acordos e deixamos de ter cenários dantescos em cima da mesa. Se escalar, se começarmos a ver operações militares noutros países, bom, a probabilidade de haver um conflito militar é maior, de haver outro tipo de preocupação é maior e, portanto, esses cenários começam todos a vir ao cima da mesa. Mas aí estamos a falar já de provavelmente nem esta inflação, estamos a começar a falar qual é a probabilidade de uma recessão mundial em 2022, não é? Diria eu. Luís, obrigado por teres aceito o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Vamos agora olhar para o número da semana, que começamos aqui por um número, por um ano, aliás, o ano de 1974. Há 48 anos que os preços das matérias-primas não subiam tanto num espaço de uma semana, segundo o índice da Bloomberg, que agrega 23 matérias-primas. A matéria-prima que mais disparou foi o trigo, precisamente, 40%, e o petróleo, o WTI, disparou também 21% num espaço de uma semana. São números
números que dão que pensar. A última vez que isto tinha acontecido tinha sido precisamente devido à primeira crise petrolífera. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que reservaste para nós? Sim, e no meio deste turbilhão de notícias e de mensagens negativas e de volatilidade, tenho que destacar Jerome Powell de novo, pela forma como ele comunica com o mercado, e que a semana passada, mais uma vez, trouxe calma alguma calma àquilo que ele pode, clarificou a situação, retirou a subida de meio ponto percentual de cima da mesa na primeira reunião, assumiu erros, que é muito importante também, o que dá clarividência e dá segurança aos investidores. Portanto, foi uma voz que foi precisa e esteve na altura que era precisa, e foi claramente o destaque positivo da semana passada. Obrigado, Marco. Vamos agora despedir-nos. Obrigado por ter estado connosco. Boa semana e bons negócios.